E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Então com essa mini aula eu vou terminar a parte de lentes esféricas, tá legal? Então agora a gente vai falar do estudo analítico, ou seja, quando a gente utiliza equações matemáticas para prever a imagem produzida pela lente ou características do objeto, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu trouxe para você aqui, ó, eu chamei de matemática, por quê? Porque a gente pode pensar na produção das imagens como uma característica exclusivamente física, que você só vai estudar na disciplina de física. Em uma questão de matemática, eu posso, por exemplo, envolver a equação de Gauss. Por que a equação de Gauss está aqui de novo? Lembrando que a gente está atendendo às condições de Gauss, certo? A equação de Gauss está aqui de novo porque é uma superfície esférica, igual a gente tinha lá no espelho esférico, tá legal? Então 1 sobre foco é igual a 1 sobre distância do objeto até a lente, mais 1 sobre distância da imagem até a lente. Tá bom? Esse é o formato que eu acho mais didático, que eu acho mais fácil para utilizar. Tudo bem? A equação de Gauss traz com ela junto a equação do aumento linear e transversal. Né? O que é o aumento linear e transversal? É quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Lembrou? Legal. Então, o aumento linear e transversal é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Tá legal? E ela também é igual a menos a distância da imagem até a lente sobre a distância do objeto até a lente. Tá legal? O que a gente tem de novo aqui? A novidade é a vergência, ou convergência, ou grau da lente. Quando a gente vai comprar um óculos ou comprar uma lente, a gente usa muito o termo grau. Tá bom? É o termo mais popular, mas fisicamente falando, nos exercícios, a gente vai encontrar mais vergência, convergência ou até dioptria. Dioptria é a unidade de medida deste cálculo aqui, dessa grandeza, tá bom? Então a vergência, ou dioptria, ou divergência, ou desão é igual a 1 sobre f. Na hora de usar essa conta, você tem que tomar um cuidado. Este foco obrigatoriamente deve estar em metros, tá legal? Isso aqui vai ser bem importante também na hora de calcular os graus das lentes dos óculos, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Aí você diz, professor, é só saber essa equação? Não, tem mais uma característica. Sabe qual é? Estas equações são aplicáveis tanto a lentes convergentes como lentes divergentes. E aí você tem que lembrar que são comportamentos opostos. Então, como é que a gente vai diferenciar esses comportamentos opostos? Simples, utilizando sinais matemáticos de positivo e de negativo para diferenciar isso. Por isso que, além de saber as equações, conhecer onde vai cada variável, você também tem que conhecer bem o que cada sinal matemático representa, qual comportamento o sinal matemático traz consigo. Por isso você tem que prestar atenção nisso. Tá legal? Então vamos lá. Olha aí, tá vendo? Então, os sinais, eles são muito importantes porque eles vão diferenciar o que é convergente do que é divergente, o que é real do que é virtual. Então, vamos prestar atenção? Então, primeiro, O e DO vão ser positivos. Por quê? Porque eles são os referenciais. Para eu dizer que alguém está invertido, eu tenho que dizer qual que é a orientação direita ou direta. Tá? Então, tendo o objeto como referencial, eles vão ser sempre positivos. Tá legal? Então, primeiro, vamos olhar para o aumento linear e transversal. O aumento linear e transversal, essa é a mesma regra dos espelhos, tá bom? Então, se o aumento for maior que 1 em módulo, significa que a imagem é maior do que o objeto, direita ou invertida, tanto faz. Se o aumento for menor que 1, de novo, positivo ou negativo, não interessa, significa uma imagem menor do que o objeto, tá? Agora, olhando para o aumento, observando o sinal e não a proporção, o que eu tenho? Se o aumento for positivo, ela é direita ou direta, e se ele for negativo, ela é invertida. Tá legal? Aumento negativo, invertida, aumento positivo, imagem direita ou direta, tá? Então você já percebeu que o aumento linear e transversal, ele traz uma série de informações, tá? Mas é só ele? Não, não é só ele. Observando que a esquerda ele está em módulo e a direita ele está sem módulo, tá bom? Bom, vamos lá. O foco. Se o foco for positivo, a lente é convergente. Se o foco for negativo, a lente é divergente. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Professor, mas como é que eu vou saber? É simples. Você está fazendo a questão. Ele perguntou o foco, quando sair a resposta sem mexer em nada. Se a resposta for positiva, eu estou falando de uma lente convergente. Se a resposta for negativa, eu estou falando de uma lente divergente. Agora, o contrário. Você vai começar a fazer a questão, tá? E aí ele disse no enunciado que a questão é divergente.
Então, na hora de preencher o valor do foco, você já adiciona o sinal negativo. Entendeu como é? Então, se ele der a informação no enunciado, você usa a regra para adicionar o sinal no valor do F. Se ele perguntar o foco, esse sinal tem que aparecer na hora da resposta, se a sua questão estiver correta. Tá bom? O mesmo raciocínio serve para essas outras duas características da imagem. Tá bom? Então, primeira característica que eu vou falar agora. O DI. Quem é o DI? Distância da imagem até a lente. Tá? Se o DI for positivo, significa que eu tenho uma imagem real, formada pelo cruzamento de raios. Se o DI for negativo, eu tenho uma imagem virtual, formada a partir do prolongamento de raios. Uma dica que é sempre bom lembrar: na hora da descrição do enunciado, ou do problema, ou da situação, como é que eu sei se ela é real ou virtual? É simples. Imagens reais precisam de anteparo. Imagens reais só são vistas quando projetadas, lembra? Então é a imagem da tela do cinema, a imagem da máquina fotográfica, a imagem do olho humano que é projetada no anteparo que a gente tem no nosso olho chamado retina, tá bom? E as imagens virtuais são vistas quando a gente olha diretamente através da lente, como na lupa, como no olho mágico. Legal? Então, o último caso desses nossos sinais que diferenciam imagens e comportamentos é o I. Quem é o I? A altura da imagem. Tudo bem? Se a altura da imagem for positiva, eu estou falando de uma imagem direita. De uma imagem que, inclusive, vai ser sempre virtual, nas condições de Gauss. Tá? E se o I for negativo, eu estou falando de uma imagem invertida, de uma imagem real, de uma imagem que precisa de anteparo. Tudo bem? Espero que você tenha entendido o estudo analítico das lentes esféricas. Valeu, um abraço!